Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond, e se no último devlog de Mutuca vs Cthulhu falamos sobre planejamento, hoje falaremos da prática. E se estiver gostando dos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Como temos bastante coisa para ver, vamos logo para o que interessa, começando pelas atualizações do Cleitinho. A primeira coisa foi vir aqui pro AsiSprite e fazer as animações complementares do Cleitinho. A animação de morte e que tocada invertido fica sendo também a animação de vida para quando ele é spawnado no meio do mapa. Uma animação para quando ele está atirando com a boca de baixo, então no nível baixo, já que a gente vai ter 3 níveis em que o Mutuca vai poder estar voando. Quando ele estiver voando no nível mais baixo, a boca de baixo é que vai atirar. Quando ele estiver voando no nível médio, a boca do meio vai atirar. E quando ele estiver voando no alto, a boca de cima vai atirar. Então uma animação para poder demonstrar de forma visual para o jogador de onde está vindo o ataque. Feitas as animações, o negócio foi trazer elas aqui para Unreal e organizar as blueprints para que elas fossem chamadas no momento certo. Então se a gente olhar aqui, dá pra ver que quando o Mutuca tá no nível baixo, a 30 centímetros, a boca de baixo é que tá atirando. Se eu subo, a boca do meio atira, e se eu subo mais um pouco no último nível, é a boca de cima que atira. E se eu atirar nele... Tem que conseguir acertar, deixa eu... Beleza, toca a animação de falecimento do Cleitinho. Para poder garantir que a colisão e a cidade corretamente nos 3 níveis de altura, eu troquei a esfera, que antes era uma esfera de colisão ao redor do Cleitinho, e agora, dá pra ver aqui, é um cilindro, que é grande o suficiente para poder estar presente nas 3 alturas. Outra coisa também foi que no início, o Mutuca conseguia atravessar o Cleitinho. Agora ele não consegue mais. Se ele chegar muito perto, aqui agora ele está girando, porque a todo momento o Cleitinho tá... Eita. Bom, vocês estão vendo que eu não sou muito bom no jogo ainda. Mas a todo momento o Cleitinho tá pegando a posição do Mutuca e vai girando para poder estar sempre olhando de frente para ele. Então você nunca vai conseguir bater efetivamente e atravessar o Cleitinho, porque ele é muito... a ideia é que ele é muito grande para isso. Diferente desses outros menores aqui que teoricamente eu posso passar no meio deles, já que o Mutuca é uma mosca, é bem pequenininho, bem ágil ali. Uma das coisas que deu mais trabalho foi fazer o tiro do Cleitinho funcionar direito. Vocês estão vendo aí que agora ele persegue o Mutuca em todos os lados. Então não importa onde ele esteja, ele está sempre pegando a posição do Mutuca e mirando nele, e com uma boa chance de acertar, a não ser que você esteja desviando e se movimentando rapidamente. Se eu mudo de altura, o próximo tiro já vai sair na altura correta. Então, como eu sei que o tiro é sempre lançado na posição que o Mutuca tá, eu posso de última hora mudar de altura com o Mutuca para poder conseguir desviar de um tiro que está vindo meio certeiro. Outra coisa que dá para ver também é quando o tiro acerta o Mutuca, ele vai um pouquinho para trás, mas não foi sempre assim. Outra coisa legal que dá para ver melhor aqui, nesse elemento aqui, esse daqui é o elemento que é spawnado quando o Cleitinho atira. O que ele é? Ele é uma esfera, ele é basicamente essa esfera aqui, então é uma esfera normal com um material quadriculado com várias cores de azul. Esses tons de azul foram tirados direto da sprite do Cleitinho para poder ter uma coerência visual. E tem um sistema de partícula usando o sistema Niagara da Unreal, que ao mesmo tempo que ele está criando partículas que tem uma força que faz com que eles girem ao redor da esfera, também tem uma força gravitacional muito forte que puxa eles na direção da esfera. Então é por isso que dá esse efeito aqui, como se ele estivesse pulsando. Vou mostrar aqui de novo em jogo. Tá aí. E por fim, dá pra ver aqui também ao redor do Cleitinho que tem um sistema de partículas aqui que ficam esvoejando ao redor dele. Então essas partículas aqui, elas também têm uma força gravitacional vertical que vai aqui ao longo do corpo do Cleitinho e fica chamando essas partículas na direção dele. E também tem uma força de vórtice que faz com que elas tenham esse comportamento de galáxia aqui, que faz ela girar ao redor do corpo de origem das partículas.
para poder dar um pouco mais de riqueza pro Cleitinho. Olha, foi uma das etapas mais difíceis e complicadas que eu gastei mais tempo desse último tempo de desenvolvimento, mas aparentemente está tudo funcionando bem. Eu acho que vai ser um inimigo interessante. Ele nem é para poder aparecer toda hora, mas eu acho que quando ele aparecer, ele vai ocupar bem o espaço. Eu acho que as partículas dão uma riqueza aí. Então eu acho que eu me dou por satisfeito, pelo menos por enquanto, com o Cleitinho. Outra coisa importante que estava precisando de uma melhoria era a barra de equilíbrio. Esse foi um conceito que veio do último devlog, quando a gente parou para poder dar uma reavaliada, uma repensada nos conceitos do jogo. Então agora, ao invés de ter vida, número de inimigos abatidos e não sei o que lá, tudo vai girar ao redor do equilíbrio. Como os poderes do Mutuka vêm dessa fonte que é conhecida como Tormenta, que vem lá do cenário de RPG no qual ele é baseado. Aliás, link aí embaixo para você ver a campanha onde foi criado o Mutuka. E do outro lado ele tá lutando contra o Cthulhu. À medida que o Cthulhu invade, o equilíbrio pende na direção do Cthulhu, e à medida que o Mutuka usa os poderes dele, ele pende pra Tormenta. Só que a Tormenta não é um negócio necessariamente bom. Apesar de os poderes dele virem disso, isso gera pra ele uns certos problemas. E se ele for completamente corrompido pela Tormenta, talvez ele perca o controle dele mesmo. Então o objetivo dele é estar sempre aqui no meio, usando a quantidade de tiros necessários para poder equilibrar a quantidade de inimigos e a quantidade de forças que o Necronomicon está trazendo aqui, com o objetivo final de trazer o Cleitinho, que é o nosso inimigo máximo. Então se essa barra chega ao máximo aqui, pendendo na direção do Cthulhu, o Cleitinho é invocado. Se ela chega ao mínimo, o Mutuka é finalmente derrotado. Então já dá para ver aqui que a barra está implementada aqui embaixo. As interações que acontecem, por exemplo, ele está tomando tiro aqui do Cleitinho e está tomando dano. Isso daqui está vindo aqui para a corrupção da tormenta. Deixa eu jogar de novo aqui. Ó, dá para ver que essa barra em azul aqui ela vai diminuindo. Então o dano que ele está tomando está influenciando ali em corrupção da tormenta. Outra coisa, sempre que um inimigo é chamado, é invocado, a corrupção da tormenta toma conta. Então essas coisas ainda estão sendo gerenciadas ali na parte da corrupção da tormenta, mas todas elas vão ser trazidas ali para a barra de equilíbrio. A única coisa que já está setada aqui é o seguinte: o Cleitinho ele é invocado quando a barra de equilíbrio chega no máximo na direção do Necronomicon ali. Então, se o único jeito de você se recuperar a essa altura é você conseguindo matar o Cleitinho, e quando isso acontece, o equilíbrio vem para a metade de novo. Então ele volta aí para 50%. Uma coisa muito importante que eu precisei fazer para poder garantir que esse sistema de equilíbrio fosse funcionar de forma razoável e corrigir uma boa quantidade de bugs que isso estava me gerando, é porque antes, se você tomava dano, quem estava controlando o dano era o inimigo. Então cada inimigo spawnado mais o Cleitinho, cada um deles tinha capacidade de controlar a quantidade de equilíbrio. Isso estava gerando uma dor de cabeça gigante. Então o que eu fiz foi criar uma variável chamada equilíbrio aqui na blueprint do personagem. E aqui é tudo o que acontece toda vez que ele toma dano, é pra cá que vem, e é aqui que todo processamento referente ao equilíbrio é feito. E com tudo centralizado num lugar só, eu consegui resolver todos os bugs que eu encontrei até agora. Então esse foi um aprendizado bem importante para mim. É importante escolher aonde os parâmetros, as variáveis vão ser tratadas, vão ser pensadas. O interessante aqui do spawn dos inimigos, o que mudou da última vez pra cá, é que antes todo o processamento de invocação de inimigos era feito dentro da blueprint de spawn de inimigos. Então se eu tivesse duas posições de spawn diferentes no jogo, isso queria dizer que a cada 1 segundo ia ter um inimigo em cada um desses spawns sendo chamado. Qual que é o problema disso? Eu não quero, por exemplo, que seja possível que tenha spawn de inimigos em cima da cadeira, por exemplo. Então, se eu tivesse simplesmente um spawn de inimigos espalhado por toda a área, ia ter inimigos sendo chamados em cima da cadeira, em cima da mesa, em cima do balcão, em cima
de outros itens que podem vir a decorar a taverna. E eu não queria que isso acontecesse. Então o que eu fiz? Eu trouxe todo o processamento sobre o spawn de inimigos para dentro da blueprint do nível. Então veio tudo para cá. E é esse daqui que chama o spawn, a invocação de um novo inimigo. Então na hora de fazer a invocação, ele pega a lista de todos os spawns de inimigos disponíveis e escolhe um deles para poder chamar. Deixa eu te mostrar aqui como é que isso está funcionando. Se eu der o play aqui, ó, veio um para cá, um aqui, aí um aqui, um aqui, um aqui. Então eles estão vindo alternadamente. Ele pega aleatoriamente qual dos spawns que ele vai usar para poder fazer a invocação do inimigo. Antes, o que aconteceria seria que ao mesmo tempo teria uma invocação tanto em uma quanto em outra. Então com isso eu posso colocar vários spawns diferentes espalhados pelo cenário, até com propriedades diferentes se eu quiser, e com isso eu posso evitar que inimigos sejam invocados em cima de áreas que eu não queria que eles viessem. Eu sei que talvez, se você manja bastante de programação, você vai estar chorando sangue aí, pensando, pô, mas você deveria pegar os outros itens que estão dentro da mesma área e retirar eles da região de sorteio e tal. Eu sei que dava para fazer isso, mas nesse momento me pareceu muito mais complicado. Então com uma quantidade bem curtinha aqui de código deu para poder resolver esse problema. Eu acho que para um jogo desse nível de simplicidade já é o suficiente. Se fosse um jogo mais complexo, realmente seria melhor investir mais tempo nesse sistema aí de divisão de invocação dos inimigos. Um outro elemento de cena que eu queria fazer era um balcão, para poder fazer uma divisão física entre áreas dentro da taverna. Você talvez já tenha visto aí no resto do vídeo, mas aqui tá a imagem dele. Ele é composto por um sprite visto de frente, um sprite da vista lateral do balcão e outro do tampo dele. Então eu trouxe todos eles aqui para dentro da Unreal. E eu criei uma blueprint para poder fazer o gerenciamento dele todo aqui. Eu sei que também não é lá a melhor forma de fazer isso, mas tá aqui. Com isso, tudo que eu preciso fazer é arrastar essa blueprint aqui para dentro. E eu tenho um pedacinho de balcão. E aí se eu quiser aumentar ele, deixar ele mais longo, eu só copio, duplico ele aqui e coloco ele na posição que eu quiser. Outro elemento de cena foi uma pequena tocha para poder decorar as paredes, para poder ter um pouco mais de informação nas paredes, já que elas estavam meio chatas assim, né? Porque é apenas uma sprite repetida várias vezes. Então agora a gente tem aí uma tocha, inclusive com uma animação de fogo. Aliás, eu particularmente fiquei feliz com essa animação de fogo. Eu achei que é um negócio bem besta, mas eu achei que ficou bacaninha. E eu gostei bastante como que ficou aqui na blueprint da tocha. Dá pra ver melhor aqui. O que eu fiz foi colocar o sprite tanto na direção X quanto na direção Y. Então aqui tem o sprite numa direção e o sprite na outra, tá vendo? Formando uma cruz, é a mesma coisa pro fogo. Assim ele dá uma sensação de tridimensionalidade sem ser realmente um elemento tridimensional. Nada mais é do que dois assets se cruzando. E aqui um efeito de partículas com uma fumaça, só para dar aí uma corzinha no ambiente. Só com relação ao Mutuca, uma mudancinha que foi feita aqui. O dano, quando ele toma dano, antes quem piscava era o Mutuca. Ele ficava invisível e vermelho e voltava. E agora o que acontece é que pisca a tela. Eu resolvi fazer isso dessa forma porque eu acho que ficou bem mais fácil de visualizar quando o dano é tomado. Antes o Mutuca é pequenininho perto do resto das coisas no ambiente. E eu acho legal isso, porque é uma mosca, então é bacana ter essa sensação de que ele é só uma coisinha minúscula dentro do ambiente gigante, lutando contra monstros muito maiores do que ele. Então o efeito de dano aparecendo na tela toda fica mais fácil para o jogador perceber que houve um dano. Claro que isso vai vir acompanhado de um som na próxima vez, mas eu acho que já fica bem mais fácil de visualizar. E outra coisa que mudou na parte da programação, antes, como eu tinha comentado, quem controlava o dano eram os monstros. Cada monstro controlava o dano que era dado no Mutuca. Agora tudo é centralizado nele. E o que estava acontecendo antes era assim, se ele
acertava 2 inimigos ao mesmo tempo, por exemplo, ou acertava um inimigo e tomava um tiro ao mesmo tempo, ele sumia e não aparecia mais. Então, novamente, centralizar o controle do parâmetro em um único lugar, e no caso foi no próprio Mutuca, resolveu boa parte dos meus bugs. Então esse é um aprendizado que eu vou levar aí para minha vida como desenvolvedor de games, pensar sempre qual é o melhor lugar para que aquela variável seja processada, porque às vezes tem variáveis que são acessadas por muitos indivíduos diferentes dentro do jogo, e é importante você saber se ela não está sendo duplicada, se ela não vai começar a encavalar uma com a outra. Essa foi uma das minhas maiores fontes de bugs, e começar a corrigir isso, apesar de tomar tempo de programação, porque é uma dor de cabeça, né? Porque você já estava com a programação feita, deixa lá para trás, esquece como é que tinha sido feito. Até para poder corrigir isso é difícil, porque tem um pouco em cada lugar. Então você tem que sair corrigindo em todos, testar tudo para ver se está tudo funcionando. Mas uma vez feito isso, valeu muito a pena, resolveu bastante o meu problema com os bugs. Então é isso, muita coisa foi desenvolvida, muita coisa foi feita. Eu passei aqui de forma rápida para vocês um apanhado geral de como está. Então é possível que a próxima vez que a gente se fale, esse jogo já esteja disponível para você baixar gratuitamente. Vai ter os links na descrição e tudo mais. Aliás, se você estiver vendo esse vídeo e ele já tiver sido lançado, pode olhar aí na descrição, que vai estar aí na descrição o link para você baixar e jogar de graça esse jogo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like para apoiar o canal. Um grande abraço e até mais.